Mateus 14, 17, Mateus 9, 14, vamos ler, diz assim: E vieram depois os discípulos de João, perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias que o noivo será tirado, e eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço de roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e Tua bondade. Pedimos ao Senhor, Pai, para que a Tua palavra fale em nosso coração essa noite, e que nós possamos sair deste lugar transformados, Pai. Após ouvirmos a Tua palavra, possamos sair deste lugar prontos para cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que em nome de Jesus, que todo o coração que está aqui essa noite, meu Deus, possa absorver a Tua palavra, possa absorver, meu Deus, a Tua bondade, e que nós possamos, Pai, estar prontos para obedecer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série Uma Nova Aliança, e na semana passada nós vimos relação ao chamado de Mateus, como Mateus foi chamado, e hoje nós queremos ver concernente a outras coisas que Jesus fez, a outras palavras de Jesus, e eu quero intitular essa mensagem como o novo de Jesus que vem para nossas vidas, o novo de Jesus que vem para nossas casas. E baseado nisso, nós sabemos que Jesus veio ao mundo para fazer basicamente duas coisas em nossos corações. Ele veio para trazer uma novidade de vida, e Jesus veio para trazer alegria aos nossos corações. Alegria é diferente de felicidade, né? A felicidade é algo que te traz em momentos específicos. Então, tem momentos que você está feliz e existem momentos que você vai estar triste. Está tudo bem em relação a isso. Mas Jesus veio para trazer essa alegria concreta aos nossos corações. Então, o que é isso? Mesmo em momentos tristes, mesmo em momentos de dificuldades, nós reconhecemos que Jesus é Deus sobre nós, e isso nos faz caminhar, e isso nos faz entender que, por essa alegria que Ele nos proporcionou, nós teremos momentos de felicidade, nós teremos momentos de tristeza, mas a alegria do Senhor, como diria o salmista, ela é a nossa força. Então Jesus veio para fazer isso por nós, nos trazer mudança de vida e nos trazer alegria. E diferente do que vimos nos dias de hoje, Ele não veio apenas para mudar o nosso lifestyle, como as pessoas dizem por aí, ou para virar uma trend de uma rede social qualquer, como muitas pessoas estão fazendo por aí, né? As pessoas estão dizendo: não, Jesus veio para mudar o seu lifestyle, a sua forma de rever a vida e tal. Saiu até alguns vídeos esses dias para trás, das pessoas dizendo que Jesus foi o homem mais esquerdista que já houve na face da terra, porque cuidava só dos pobres e tal. E parece que Jesus era só esse cara, um cara legal, que as pessoas, todo mundo o amavam. Mas dentre essa questão e dentre ao que Jesus era, eu fico com a frase de Timothy Keller, um grande teólogo que morreu ano passado nos Estados Unidos, que ele dizia que Jesus não é um cara legal, eles não crucificam caras legais, eles crucificam ameaças. Então Jesus não era um cara legal que veio só para mudar o lifestyle. Jesus veio para mudar nossas vidas, nos trazer alegria, mas Ele também veio para mudar o nosso curso de vida. Então algumas pessoas acham que não precisam ir à igreja mais, as pessoas acham que não precisam ler Bíblia mais, porque Jesus veio apenas para mudar o nosso lifestyle, a forma de viver, mas pode continuar vivendo a sua vida, pode fazer o que você fazia, porque Jesus é algo que veio só para transformar o nosso externo e não o nosso interno. Se você mudar a sua rede social e postar alguns versículos bíblicos, está tudo bem, Jesus já te alcançou e mudou o seu lifestyle, mas não é isso que nós aprendemos. Ir ao domingo não nos faz ser igreja, ir ao domingo na igreja não nos faz ser igreja, ir ao domingo ao culto, trazer até a Bíblia Sagrada ao culto no domingo, não nos faz ser igreja. O que nos faz ser igreja é trabalharmos para a glória de Jesus e obedecermos a Tua palavra. Então Jesus não veio para mudar o nosso lifestyle, Jesus veio para nos transformar. Ele veio para nos transformar.
E aqui nós temos dois lados a pensar, nós temos dois lados da moeda a se pensar, que as pessoas estão vivendo, né? E o primeiro lado dessa moeda que as pessoas estão praticando, achando que estão obedecendo Jesus, o lado liberal. Existem muitas pessoas que estão indo à igreja, ou não até, né? Algumas até desistiram da igreja, dizendo que a igreja não serve de nada. Porque eles se tornaram liberais em sua teologia, liberais na sua conduta de vida, a Bíblia não serve de mais nada, a Bíblia se tornou relativa, a igreja se tornou relativa, ter um pastor se tornou relativo, tudo é relativo. E essas pessoas costumam dizer isso mesmo, que Jesus era um cara legal. Então Jesus não vai querer transformar a sua vida. Se você é o que você é, pode continuar sendo, porque Jesus não vai querer transformação. Então nós temos esse lado, o lado liberal, que está muito forte nos dias de hoje. Porque são igrejas que parecem ser igrejas sérias, mas o seu contexto é extremamente complexo. Pastores que têm uma boa retórica, que falam de uma forma que te deixam encantados, mas o final da mensagem deles, o que vem entranhado na mensagem deles, é algo extremamente perigoso. Então nós temos o lado liberal, mas nós também temos o lado religioso. Nós temos o lado liberal, que pode tudo, mas nós também temos o lado extremamente religioso, que não pode nada. Você não pode fazer nada. Ir à praia é pecado. Olhar para o lado é pecado, assistir televisão é pecado, tudo é pecado para esse lado que é religioso. Não pode fazer nada. Existem dois lados de uma moeda, e essa moeda é extremamente complexa, extremamente difícil de ser absorvida, e não pode estar em nosso meio, que é o lado liberal e é o lado religioso. Jesus veio para trazer novidade, mas não é religiosidade e nem nos tornar liberais. Você está comigo, irmão? Então a primeira coisa que Jesus veio fazer, baseado naquilo que lemos, ele veio para quebrar a religiosidade. Olha só o que diz o versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Seria normal essa pergunta se viesse de um fariseu. Seria normal Jesus receber essa pergunta se viesse daqueles que já perseguiam a ele. Mas essa pergunta não veio de um fariseu. Essa pergunta veio de um discípulo de João. Essa pergunta veio de um discípulo de um homem que veio para abrir o caminho para Jesus, porque a missão de João era essa, abrir o caminho para que Jesus apregoasse a sua mensagem. O próprio João dizia isso, ele dizia: voz do que clama em meio ao deserto. João dizia isso: eu não sou a voz, eu não sou o que clama, eu sou a voz. Eu não sou o clamor, eu sou a voz que estou clamando no deserto, preparando o caminho para o Salvador. Mas os discípulos desse homem que estava abrindo os caminhos para o Senhor, veio questionar a Jesus por que eles jejuavam, por que os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas aqui eu tenho que abrir essa aspas com você para que nós possamos entender. A missão de João Batista era só uma: abrir o caminho para que Jesus viesse. E após ele abrir o caminho para que Jesus viesse, ele tinha que sair de cena. E depois de sair de cena, os seus discípulos deveriam seguir a Jesus e não continuar seguindo João Batista. Mas aparentemente não é isso que aconteceu. Olha só, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 10 aí. Vira uma página, Mateus capítulo 10, versículo 18. Mateus capítulo 10, versículo 18. Olha só o que diz: e os discípulos de João anunciaram-lhe essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? João Batista preso, ele chama os seus discípulos e dizem: vão até Jesus e pergunta se é ele mesmo que é o Messias que há de vir, ou se nós temos que esperar outro homem, outro Messias que está por vir. Por quê? Porque eu estou preso, ele não fez nada ainda, e eu estou esperando ele agir por mim. Então, aparentemente, o que acontece é que João, após anunciar o caminho de Jesus, Jesus vem e João não sai de campo. Jesus não tira o seu time de campo. João Batista continua falando. João Batista continua fazendo discípulos para si. E ele, fazendo os discípulos para si, fez com que os discípulos dele questionassem a Jesus sobre os seus discípulos, dizendo: nós jejuamos.
os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Nós estamos nos matando 3 vezes por dia, que era normalmente o que o fariseu fazia. Nós estamos nos matando em jejum, nós estamos ficando com fome, e os seus discípulos não estão jejuando. Mas qual que é o problema? É que, biblicamente falando, poucas vezes Deus mandou com que o seu povo se arrependesse e jejuasse. Nós vemos poucos versículos disso. Normalmente, quando o povo estava cativo, normalmente quando o povo estava pecando muito, Deus ordenava que eles jejuassem para que Deus pudesse perdoar os pecados, mas poucas vezes aconteceram isso. Normalmente o jejum partia dos homens para se aproximar de Deus. Normalmente o jejum partia dos homens, os homens queriam jejuar e queriam aproximar de Deus e faziam esses jejuns. Então, o jejum que os discípulos de João e que os fariseus faziam, era jejum que era inventado deles mesmos. O jejum que eles estão perguntando por que os seus discípulos não jejuam, não era um jejum que Deus estava mandando fazer, era um jejum que eles tinham inventado, que os fariseus tinham inventado, que a religião judaica tinha inventado. Eles estão dizendo, por que eles não estão jejuando e nós estamos? Sendo que Deus não ordenou com que eles jejuassem, foi jejum que eles mesmos inventaram, para que pudessem ter uma religiosidade, dizendo, nós estamos jejuando e estamos nos aproximando de Jesus. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 6, se eu não me engano, dizendo, quando você jejuar, lave o seu rosto, para que ninguém veja que você está jejuando, porque aquilo que você faz em secreto, o seu pai vê, aquilo que você faz em secreto, o seu pai vê e vai te recompensar publicamente. Por quê? Porque a maioria dos fariseus, eles nem jejuavam, mas alguns deles só deixavam o rosto abatido, para que pudessem ir na rua e as pessoas disserem, você não jejua, você está jejuando. O fariseu chegava na rua abatido, com a roupa rasgada, andando, com o rosto abatido, sem lavar o rosto, para que as pessoas pudessem dizer, você está jejuando. E preste atenção nisso, irmãos, isso tem acontecido muito em nossos dias. As pessoas não querem fazer para agradar a Deus, as pessoas estão fazendo para agradar o seu próprio ego. Então elas querem pegar um microfone, ou querem entrar na rede social dizendo, eu estou fazendo jejum de 5 dias, de 6 dias, de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias. Mas a Bíblia diz em relação a isso, ela diz, se você falar para os homens, se os homens te aplaudirem por causa disso, a sua recompensa para comigo, acabou. Se as pessoas chegarem em você e te aplaudirem dizendo, parabéns, está jejuando tem 5 dias, parabéns, está jejuando tem 7 dias, Deus diz, a sua recompensa acabou comigo, a recompensa que você teria com os homens, você já recebeu, comigo você não tem mais recompensa. É isso que Jesus está dizendo, Jesus veio para acabar com a religiosidade desses homens, e aí portanto Jesus nos responde, olha só o que diz o versículo 15, Jesus respondeu, como pode os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Presta atenção, irmãos. Jesus está dizendo, de fato eles não estão jejuando, mas tem um motivo para eles não jejuarem. O motivo deles não jejuarem é porque eu ainda estou aqui. Aí o que Jesus está dizendo com isso? É que o jejum, biblicamente falando, principalmente no Antigo Testamento, era algo que era feito quando as pessoas estavam em extrema tristeza, ou uma necessidade total da resposta de Deus. Por exemplo, Moisés, lá em Êxodo, quando ele vai subir para pegar as tábuas dos mandamentos, para Deus escrever as tábuas, ele fica 40 dias no monte de jejum. Daniel, antes de ter a resposta lá em Daniel 7, que Deus manda um anjo vir responder a sua queixa, o seu questionamento, ele fica 21 dias jejuando. Então as pessoas jejuavam para ter uma resposta de Deus, e o jejum não era motivo de glória, o jejum não era motivo de felicidade, o jejum era motivo de tristeza, o jejum era um motivo de lamento. Aqueles que jejuavam também durante os livros da Bíblia, em Reis nós vemos isso. Nós vemos muitas pessoas jejuando, muitos reis jejuando, e muitos povos jejuando, porque estavam em tristeza, tinham ofendido a Deus, estavam tristes por causa disso. Então Jesus está dizendo,
só jejua normalmente quem está em extremo estado de tristeza ou quem precisa de uma resposta do Senhor. Esses estão jejuando de forma eficaz, esses estão jejuando dia após dia. Vocês estão jejuando por causa da religiosidade. Vocês estão jejuando porque vocês querem agradar aos homens e não agradar a Deus. Aí Jesus diz, para que eles vão jejuar se eu estou aqui? Se eu sou um noivo, e quando Jesus diz isso, ele está se comparando a um momento de casamento mesmo. E como era o casamento judaico? O casamento judaico era 7 dias, irmãos. 7 dias de festa, o povo comemorando sem parar. Aí Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sou o noivo, os meus discípulos estão em festa, eles não têm um motivo para jejuar enquanto eu estou com eles. Enquanto eu estiver com eles, eles têm é que mais comemorar o motivo de eu estar aqui. Enquanto eu estou com eles, eles têm que mais se alegrar porque eu estou aqui. Porém, virá um dia em que eu serei tirado, e aí sim eles devem jejuar, mas não jejuar como vocês jejuam, não jejuar como os fariseus jejuam, não jejuar como os discípulos de João jejuam, para ter para si o aplauso, mas eles devem jejuar, porque eles estarão nesse estado que uma pessoa deve estar para buscar ao Senhor de uma forma mais eficaz. Por quê? Para que serve o jejum? Para avisar a sua carne, dizendo, você não tem domínio sobre mim, eu preciso fazer valer o Espírito. Então, quando eles estavam com Jesus, eles não precisavam jejuar, mas quando Jesus subisse, eles iriam precisar jejuar, e essa foi a resposta de Jesus. E logo após isso, Jesus fala sobre a transformação que ele veio trazer. Olha só, no versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está dizendo, vocês são religiosos demais. Vocês estão cobrando o que não deve ser cobrado. E aí ele faz 2 comparações. Quais são as 2 comparações? Primeiro, pano novo em roupa velha. Segundo, vinho novo em odre velho. E qual que é a comparação que ele faz? Por que ele faz essa comparação? Se você pega um tecido novo e costura em uma roupa velha, provavelmente no momento em que você for lavar essa roupa velha com um tecido novo, esse tecido novo vai encolher e a roupa velha vai ficar mais rasgado do que estava. Quando você pega um pano novo e costura numa roupa velha, você vai lavar essa roupa, e depois que você lavar essa roupa, provavelmente, no momento de encolher, essa roupa vai se encolher ao nível de rasgar a roupa velha que ela foi costurada. Jesus está dizendo, não tem como fazer isso. Vocês estão querendo fazer o novo em cima daquilo que é velho. O pano novo só pode ser costurado numa roupa que é nova. E um pano velho pode ser costurado na roupa que é velha. Aí outra coisa que ele diz é que não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre não suporta e se arrebenta. O que é odre? Odre é um animal que eles matavam, e aí eles limpavam o animal e davam nós nas suas patas, e a parte da cabeça arrancada, né, obviamente, era o lugar onde eles colocavam vinho, para que o vinho pudesse fermentar. E após o vinho fermentar, esse vinho expandia. E aí quando esse vinho se expandia, se o animal que tivesse recebido aquele vinho novo fosse um animal velho, esse animal iria estourar e o vinho iria se perder. Por isso que Jesus está dizendo, você não pode pegar um animal velho, um odre velho, e colocar um vinho novo, porque se você colocar um vinho novo no animal velho, esse animal vai romper. Esse odre vai estourar, esse odre não vai ter a possibilidade de sustentar o vinho que eu vou colocar sobre ele. A única forma do odre sustentar um vinho novo é se ele for um odre novo. Jesus está dizendo, eu vim romper com esse sistema religioso e ensinar que só o que é novo pode suportar o novo. Só aquilo que foi transformado pode sustentar o vinho novo. Apenas odres novos podem sustentar um vinho que é novo. Presta atenção,
nós precisamos dessa transformação em nossas vidas. Porque às vezes nós estamos nos comportando como odres velhos, espiritualmente falando. E aí, o vinho novo não pode vir sobre nossas vidas, porque senão nós não suportaremos quando ele expandir. Nós estamos com a mente do passado, com o coração do passado, e aí quando vem o vinho novo sobre o odre velho, ele se rompe. Porque essas estruturas arcaicas, elas não podem suportar o que é novo, irmão. Por melhor que tenha sido construído, você pode dizer, mas no passado eu fui construído, muito bem construído, mas se envelheceu, não suporta o vinho novo. Igrejas que muitas das vezes estão como odres velhos, tentando receber um vinho novo, não dá, porque se caiu o vinho novo, esse odre não se expande, e ele vai arrebentar, porque ele não suporta o vinho novo. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, a sua mentalidade velha, o que você fazia de velho no passado, hoje não dá para fazer mais. A forma que você pensava e agia no passado, hoje não dá para fazer mais. Por quê? Porque deve haver uma renovação, para que você possa receber um vinho novo, porque enquanto você ser um odre velho, o vinho novo, o renovo de vida, não pode vir sobre nós. Algumas pessoas querem inverter o fato, e é isso que os discípulos de João e os fariseus estavam fazendo, invertendo os fatos. Qual? Vamos fazer o jejum, para ver se dá certo, para ver se a gente atrai o olhar de Jesus. Ele está dizendo, vocês estão errados, não adianta você querer receber algo novo, fazendo coisas antigas ainda, ou seja, jejuando de forma ineficaz. Tem muitas pessoas que estão fazendo dessa forma, uma vida extremamente fora dos padrões bíblicos, mas querendo jejuar. O jejum de 21 dias, o jejum de 50 dias, o jejum de 12 anos, o jejum de chocolate, o jejum de televisão, o jejum de rede social, o jejum de 1 milhão de coisas, mas não consegue viver o básico da palavra de Deus. Jesus está dizendo, vocês estão invertendo a questão, estão querendo construir a casa começando pela laje, não dá. Vocês estão querendo construir a casa começando pela parte alta, tem que ter estrutura, tem que ter base para que essa casa possa se fortalecer. Se nós não vivermos o básico da nossa fé, de nada adiantará fazermos coisas sobrenaturais. Estou jejuando há 7 dias, mas e sua vida como está? Estou jejuando há 21 dias, ok, glória a Jesus por sua vida, mas e o restante como estás? Na sua casa como está a sua rotina? No seu trabalho como está a rotina? As pessoas percebem que você é um filho de Deus? Ou você chega no trabalho com o rosto abatido dizendo, eu estou jejuando? Eu trabalhei, do tempo que eu trabalhava fora, né, de carteira assinada, eu me lembro de várias vezes nos lugares que eu passava, e algumas pessoas querendo ser demasiadamente santas, ou seja, não conseguiam ser, mas queriam falar que eram, e queriam dizer, estou há tantos dias jejuando, mas por trás as pessoas diziam, isso não vale nada. Fulano de tal está aí falando que é cristão, mas isso não vale nada. Mas está lá há 7 dias, há 15 dias, há 21 dias, há 30 dias, 70 dias jejuando, dizendo, Senhor, eu quero algo do Senhor, mas o básico não está sendo feito, não está havendo transformação de vida, não está havendo transformação no coração dessa pessoa, não adianta de nada, inventando jejuns que não existem, irmãos, e aqui eu já quero abrir essas aspas com você, jejum de rede social não existe, inventando jejum de chocolate não existe, apesar que alguns de nós estamos precisando, né? Mas jejum de algumas coisas que não existem, assim, jejum é jejum, para de comer e volta a comer tantas horas depois, não existe jejum de pecado. O outro que você faz aí é dieta, sei lá, é consagração, mas jejum é para de comer um tempo e volta a comer outro tempo. Ficam inventando jejum atrás de jejum, que não resolve. E por que não resolve? Porque a vida não está sendo transformada. Tem que voltar para a base, voltar para a oração, voltar para a leitura da palavra, voltar a fazer aquilo que fazia para ser transformado, para depois receber o vinho novo. Qual é a única forma de nos transformarmos em odres novos? Fazendo o básico. Orando, lendo a Bíblia,
tendo comunhão, amando o próximo, para que nós possamos nos transformar em odres novos, para receber o vinho novo. Porque tem muita pessoa, tem muita gente que continua sendo odre velho, querendo receber um vinho novo. Não suporta. Jesus não pode ser derramado sobre nós de uma forma diferente, porque ainda estamos agindo da forma antiga. Você está comigo, irmão? Vamos à aplicação daquilo que nós possamos entender, daquilo que nós lemos nessa noite. A primeira coisa que nós podemos entender é um conselho que eu vou dar para dois tipos de pessoas. Um conselho para dois tipos de pessoas. Primeiro, o religioso. O primeiro conselho vai para o religioso. Quem é o religioso? Inventador de coisa. O cara inventa o jejum atrás de jejum. Inventa o pano de saco. Inventa a arca da aliança. Inventa as campanhas intermináveis. É extremamente religioso naquilo que faz. Ele sempre precisa de alguma coisinha nova para ver se Jesus aparece de uma forma diferente. Vamos fazer Jesus aparecer? Vamos. Vamos construir uma arca da aliança na igreja. Não resolve. Eu tô mal na minha vida. Eu acho que eu estou ruim. O que é que eu vou fazer? Vou vestir um pano de saco. Com todo respeito a você que adere a essa prática, mas não resolve. Porque o pano de saco pode mostrar por fora que você está sendo humilhado, mas o coração, se continuar o mesmo, de nada resolve. Não adianta ficarmos inventando modas intermináveis, a moda do avivamento, a moda de não sei o que, a moda do... Não adianta. Temos que fazer o básico. Jesus não trabalha nesse tipo de coisa. Essas coisas não suportam mais Jesus. A Arca da Aliança recebia a presença de Deus enquanto estava no Antigo Testamento. A Arca da Aliança recebia a presença de Deus enquanto estava presa lá no templo, ainda estava presa no tabernáculo. Aí Deus vinha lá falar com o sacerdote uma vez por ano, acabou. Acabou, Jesus não se move mais através de Arca da Aliança, Jesus não se move mais através de veste sacerdotal, Jesus não se move mais através dessas coisas, Ele não precisa dessas coisas para renovar mais a ninguém. Esqueça isso. A única forma de termos o novo de Jesus é nos transformarmos em odres novos. A única forma de vermos algo novo, talvez você pode estar dizendo, nossa, mas tem tanto tempo que eu não vejo nada novo de Jesus em minha vida. Talvez seja porque você ainda é aquele mesmo odre velho e está vivendo do seu passado. Se tornou um saudosista. Um saudosista dizendo, há 70 anos atrás, era assim. Há 80 anos atrás, há 120 anos atrás, eu vivi uma vida. Passou, irmão. Aquele novo era para aquele tempo. Agora você precisa se transformar em um novo odre, para que você possa receber um novo vinho. Aquilo que era daquele tempo passou. Agora, Jesus precisa derramar um vinho novo, mas esse vinho novo precisa vir sobre novos odres. O maior protocolo que podemos fazer hoje, presta atenção, não é o pano de saco, não são os jejuns intermináveis, não são as campanhas intermináveis. O maior protocolo que podemos fazer hoje para nos transformar em odres novos é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus que nos vê em secreto. É muito mais fácil subir ao monte, em um monte alto, e ficar lá 2 horas de escaladas, ficar 3 horas lá em cima e descer 2 horas. É muito mais fácil fazer isso do que entrar no nosso quarto, fechar a porta, pegar a nossa Bíblia, orar e ler a palavra de Deus. É muito mais fácil falar com você, vamos ficar aqui 12 horas orando, cantando canções, 70 horas de adoração direto, vamos fazer? É muito mais fácil você fazer isso do que você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor que está em secreto. É muito mais fácil fazer coisas que são extremamente difíceis do que fazer algo que é extremamente fácil, mas se torna difícil por aquilo que estamos fazendo. Nós sempre temos alguma coisinha para fazer. Nós sempre temos alguma coisinha para consultar antes. Nosso celular sempre está na frente daquilo que temos que fazer. Te desafio essa semana a entrar no seu quarto, não vou falar 1 hora, 20 minutinhos, desligar o celular, colocar em outro cômodo da casa e pode ligar quem for.
Ligou fulano de tal, pode ligar quem for, e você ficar 20 minutos em secreto com o Senhor no seu quarto. Porque isso é muito mais difícil do que ficarmos horas cultuando em um culto público. Um odre novo só pode ser formado se estivermos em secreto no nosso Senhor, nos transformando a nossa mente, para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para nós. O primeiro é o religioso, o segundo, o liberal. O liberal são aqueles que pensam que a igreja não serve para nada, a Bíblia não serve para nada, aqueles que dizem, a igreja sou eu, e que criticam a todos, que fazem pelo menos o mínimo. Esse aqui é outro extremo, também não faz nada, mas quer criticar aquele que faz alguma coisa. Tudo para ele está errado, não precisa ir na igreja, a igreja sou eu, o culto sou eu. Jesus morreu para formar uma igreja. A única coisa que Jesus deixou aqui na terra foi um corpo, e o corpo chamado igreja. Então você pode sim ser a igreja sozinha, porque você é a habitação do templo do Espírito, mas aqui você faz parte do corpo de Cristo. Então o liberal pode dizer, eu sou a igreja, tudo bem, você é a igreja, mas a igreja é concretizada quando ela está no corpo. Você é a igreja porque você é a habitação do templo do Espírito, você é templo do Espírito, mas você é só o dedo, irmão. Você é só o pé, às vezes, você é só a orelha, você não é um corpo sozinho. Então, para o liberal, a igreja, você é o templo do Espírito, mas você precisa fazer parte de uma igreja. Precisa existir um equilíbrio entre ser religioso e entre ser liberal. Precisa existir esse equilíbrio. Eu não sou religioso, mas também não sou liberal. Eu sou equilibrado. Qual é o equilíbrio? Eu sou alguém que sou um odre novo, recebendo vinho novo. Ler a Bíblia, amar ao próximo, frequentar uma igreja, jejuar também faz parte da rotina do cristão. Todo aquele que nasceu de novo tem uma rotina para com o Senhor. Como está a sua rotina? Sua leitura de Bíblia na semana passada? O seu nível de oração na semana passada? Como foi? O seu amor ao próximo na semana passada, como foi? Tem que averiguar isso na sua mente e pensar, como eu posso fazer nessa semana que está entrando? Para que eu possa me tornar um odre novo. Eu preciso me transformar, porque senão não posso suportar o novo de Deus sobre mim. Segunda coisa, nós devemos nos transformar em um odre novo, Nós devemos nos transformar em um odre novo. Nós não devemos nos acostumar com esse nível espiritual baixo, de nunca nos renovarmos. Nós não devemos acostumar com esse nível espiritual de ser o mesmo todo dia, acordar de manhã, fazer a oração de 99 e trabalhar, voltar para casa, fazer a oração de 99 e dormir. Nós não podemos continuar nos comportando dessa forma. Existem pessoas que não fazem o mínimo, mas querem a oração do milagre. Não tem jeito, irmão. Eu quero a oração do milagre, eu não faço o mínimo, eu não oro, eu não leio Bíblia, nada. Mas eu quero a oração do milagre. Esquece. Pode ir em outro lugar lá, que outra pessoa vai orar por você, mas assim, não adianta nós orarmos para ter o sobrenatural, sendo que o natural nós não fazemos. Para sermos transformados em odres novos, nós precisamos fazer o natural, dia após dia, porque aí, quem sabe, o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida. Se você não se transformar em um odre novo, você não consegue suportar aquilo que Jesus tem para você. Peça a Deus para que te renove, para que você caminhe um pouco mais. Você pode dizer, estou cansado, não vejo novidade, a minha vida continua a mesma durante anos. Peça a Deus para que te renove, porque talvez o que falta na sua vida é que você se transforme em um odre novo, para que você possa receber o vinho novo. Existe vinho novo para todos nós, mas nós precisamos nos tornar odres novos, para que a nossa estrutura não se rompa quando vier o vinho novo sobre nós. Fique de pé no seu lugar. Talvez você está aqui essa noite e você se encontra dessa forma.
precisando de que o Senhor te renove espiritualmente, precisando que o Senhor faça por você algo que você talvez nunca tenha vivido. Talvez você está há tantos anos fazendo a mesma coisa e nada muda. É um momento que eu quero orar. Nós vamos orar agora e pedir ao Senhor para que nos dê força para orar novamente. Nos dê força para ler a palavra dEle novamente, para que você possa ser apaixonado pela palavra de Deus, para que você possa se apaixonar por aquilo que Ele deixou para nós, para que você possa se apaixonar em passar 20 minutos, 30 minutos com o Senhor em oração, pedindo a Ele para que possa te encher desse vinho novo quando você se transformar nesse odre novo. Essa é a oração que nós vamos fazer essa noite. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, pelo Teu amor e Tua bondade. Deus, muitos de nós estamos como odres velhos, Pai. O vinho que desceu sobre nós há anos atrás, ele não serve mais. O vinho que veio sobre nós, Pai, há tanto tempo atrás, ele não está nos suprindo mais, Pai. Nós queremos ter alegria novamente no Senhor, e por isso nós precisamos de vinho novo. E para isso nós precisamos nos transformar em odres novos, Pai. Então que em nome de Jesus o Senhor possa transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, e que nós possamos viver uma vida segundo os Teus preceitos, Pai. Nos desperte para que possamos orar mais, nos desperte para que possamos ler mais a Tua palavra, Pai. Nos desperte para que possamos jejuar quando necessário for, nos desperte para que possamos amar mais o próximo. Nós não queremos ser como os hipócritas, como os fariseus, mas nós queremos, Pai, agradar ao Senhor com nossos atos. Que nós possamos, Pai, aprender no domingo a ser uma igreja da segunda-feira, Pai, a igreja da próxima semana, e que nós possamos adorar ao Senhor, Pai, durante essa próxima semana, e que possamos tirar um tempo, Pai, por dia, todos os dias nós possamos recolher no quarto para adorar ao Senhor, Pai, para ler a Tua palavra e para aprender mais sobre o Senhor. Não nos deixe perecer, Pai, não nos deixe caídos no lugar em que estamos, mas nos faça florescer e nos transforme em odres novos, para que possamos receber um novo vinho do Senhor, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.